A Suprema Corte da Itália decidiu algo esperado, né? Mas que deu nos dedos do Alexandre de Moraes mais uma vez, mais uma vez, porque primeiro já tinha sido a Corte da Espanha, né? A Suprema Corte da Espanha, que negando a extradição do Oswaldo Eustáquio, já tinha batido nos dedos ali, falando, isso aqui é decisão política. O governo Biden, que negou a minha extradição, e agora a gente tem a Itália tomando a mesma decisão. Ou seja, nós podemos somar aí a juíza do circuito da Flórida, daqui de Orlando, que decidindo pela notificação, como é que fala o termo técnico? Agora me deu branco aqui. Qual foi o? Do Trump Media Group. Quando você tem a citação. Citação que se inicia o processo. Isso. Então, aceitou a citação por e-mail, né? Esse é o primeiro caso, dizendo que, inclusive, o juiz atua de modo político, ou seja, Alexandre de Moraes é reconhecido como um juiz que não é juiz, porque eu quero deixar bem claro aqui para vocês que estão nos assistindo, os termos aqui são de extrema importância, né? Eu não sou jurista, o Eduardo e o Ramais têm muito mais experiência em termos jurídicos, eles podem falar os termos técnicos, mas quando você pega um copo que não é seu, e você está ciente que aquele copo não é seu e leva para casa, o nome disso é ladrão. Então não é uma pessoa que pegou um copo de modo equivocado. Eu já estou falando que ela pegou consciente, sabendo que não era dela. Legislador que quer fazer papel de executivo não é legislador. É criminoso, é crime de responsabilidade. Da mesma maneira, um executivo que queira fazer papel de legislativo também é crime de responsabilidade, fora outras categorias de crime. Não é só o Código Penal. Juiz que atua de modo político, achando que é executivo ou legislativo, também é criminoso. Então, quem não reconhece o Alexandre de Moraes como um juiz, não digo legítimo ou válido, mas não reconhece o Alexandre de Moraes como um juiz de direito. Porque o juiz de direito significa que ele segue as leis. Quem é que não reconhece Alexandre de Moraes como juiz de direito? A Corte da Flórida, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Suprema Corte da Espanha e agora a Suprema Corte da Itália. Então não é eu sei que aqui a gente só está falando com quem realmente não gosta do Alexandre de Moraes, mas eu não estou aqui me comunicando usando palavras para agradar quem não gosta de Alexandre de Moraes. São termos técnicos. É um grau de seriedade que o jornalismo brasileiro perdeu por completo. Exato. Eu não quero saber se o jornalismo brasileiro quer proteger a imagem da Suprema Corte, com muitas aspas. A decisão da Suprema Corte da Itália disse de modo técnico, não é político, não é discurso político, não é retórica, não é blá blá blá. Eles falaram abertamente. Olha, o que está rolando é que esse juiz está decidindo de modo político, o juiz não age de modo político. Para agir de modo político, eu me lembro bem das palavras do professor Olavo, quando ele dizia assim, essa corte está agindo de modo político. O Olavo falava assim, não. Agir de modo político é quando você se inscreve num partido político, você tem ali a sua inscrição naquele partido político, você atua de modo político porque você usa os dinheiros do partido, você usa os meios do partido para poder agir politicamente. Isso é agir politicamente. Todo tipo de politicagem, todo tipo de orquestração com os políticos que não vem de políticos é maracutaia. E no caso de alguém que ocupa a cadeira de juiz da Suprema Corte, aí já não é maracutaia. É crime de responsabilidade, é violação constitucional e tantos outros termos que a gente poderia utilizar aqui. É bom a gente esclarecer isso, Ramais, porque fica parecendo assim, não, é um canal de direita, é um canal abertamente de direita conservador que está ali falando mal do Alexandre de Moraes. Não estou falando mal do Alexandre de Moraes, eu estou descrevendo o Alexandre de Moraes. Da mesma maneira que se eu tivesse que falar que um budista está fazendo meditação, eu não estou falando mal do budista. Se eu falar que um padre está celebrando a missa, eu não estou falando mal do padre. Se eu estou falando que o Alexandre de Moraes é corrupto, eu estou descrevendo a ação dele, eu não estou falando o que eu gosto ou não gosto dele. E que isso fique bem claro. Suprema Corte da Itália deu esse recado, Ramais. Alexandre de Moraes está agindo de modo político, e não é a primeira vez que um juiz sério fala assim de Alexandre de Moraes. Olha, essa é uma constatação mundial que vem se consolidando em vários países. Primeiro, sobre a égide do Alexandre de Moraes, as decisões do Alexandre de Moraes, em todos esses casos. Alan dos Santos, foi negada a extradição. Oswaldo, nos Estados Unidos. Oswaldo Eustáquio, na Espanha.
Meu caso aqui no Brasil, o adido da Polícia Federal saiu expulso. Saiu barato para ele. Podia estar respondendo criminalmente aqui nos Estados Unidos. Por tudo que o governo e as instituições brasileiras estão fazendo. E Carla Zambelli na Itália. De primeira mão, muitos questionaram por que a Carla Zambelli não ficou nos Estados Unidos. Ela errou de ter ido para a Itália. Carla Zambelli não poderia pedir asilo nos Estados Unidos, já que ela tinha dupla cidadania. É um dos requisitos para o asilo. Eles perguntam, você tem outro país para ir, para fugir dessa perseguição? Eles perguntam, até nos Estados Unidos, tem outro estado para ir no país? Tem que se explicar que é diferente do federalismo norte-americano, onde há leis e tribunais nos 50 estados americanos. Então a Carla Zambelli teve que ir para a Itália. E num processo que se arrastou em algumas instâncias e decretou a prisão dela, a última instância, a Suprema Corte da Itália, declarou, revelou e constatou o que é de fácil verificação, que no Brasil há, assim, um regime autoritário, ditatorial, proveniente do judiciário, onde todas as garantias individuais são ultrapassadas, garantias que estão expressas na Constituição, não pode haver censura, tem que haver ampla defesa, tem que haver o devido processo legal. Basicamente, o que se sabe, que se demonstrou hoje, o fundamento foi que a Corte Italiana verificou claramente que o juiz, magistrado, ministro Alexandre de Moraes não agiu com qualquer imparcialidade e independência que se espera de um juiz. Pelo contrário, ele era supostamente vítima, como eles colocaram, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, juiz de execução. Quando eles verificaram isso na Itália, não há o devido processo. Isso atenta contra a ampla defesa, isso atenta contra o princípio do juiz natural, ou seja, um juiz que coloca como vítima e ele sozinho condena a pessoa como magistrado completo da situação, sem recurso posterior. Uma decisão definitiva e que os argumentos demonstram chegam agora. Qual é o retrato de tudo isso? Que vivemos no Brasil uma ditadura do judiciário, que o mundo já abriu os olhos para isso. Então é uma vergonha para o país, e é uma vergonha porque nós temos uma Constituição que tem os devidos check and balance, pesos e contrapesos. O que é isso? São instituições, cargos, medidas para que pessoas não abusem de seu poder. Um ministro da Suprema Corte tem diversas check and balance em volta. Quais seriam eles? O presidente do Senado, para pautar impeachment, o PGR, que é o fiscal da lei, chefe do Ministério Público Federal, para ir contra as arbitrariedades. Temos ainda a OAB, um Conselho Federal da OAB, que deveria se manifestar contra isso, que o mundo está vendo claramente essas arbitrariedades, e uma imprensa, que deveria estar fiscalizando. Mas não, o que o STF fez? Tornou todos eles capachos, subservientes, parasitas que blindam esse STF. Essa OAB, canalha, que não faz nada. Por quê? Porque tem o receio de perder suas causas ali dos advogados que controlam o Conselho Federal da OAB. Esse capacho do Paulo Gonet, PGR, que está ali para blindar. Um Alcolumbre que faz o controle reverso, espúrio, ou seja, é o Alcolumbre que controla o STF controla os ilícitos do Alcolumbre, ninguém faz nada e o povo brasileiro vê essas arbitrariedades. Então, desde que a esquerda chegou no poder, e antes, quando eles já vinham trabalhando para isso, o que eles transformaram o Brasil? Numa população ignorante, uma mídia militante comprada, que não é só ideológica, comprada em instituições fracas, subservientes e corruptas. E não é corrupção? Corrupção financeira, corrupção moral, corrupção dos nossos valores e dos princípios que fundamentam o Estado brasileiro. É contra isso tudo que nós estamos lutando, e quem está dando exemplo são os países fora.
quando analisam os casos do Alexandre de Moraes, é flagrante a nulidade de instauração, de tramitação, de criação de crimes. Se no caso da Carla Zambelli tem que ser anulado tudo, porque não pode ter um juiz que é vítima, é juiz de primeira instância, de segunda e de execução, é o mesmo, a equivalência total para a ação do 8 de janeiro, para o inquérito das fake news, para toda essa perseguição. Então, para todos que estão sendo perseguidos, o mundo afora, o ordenamento jurídico ocidental democrático, já viu que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, abusa de seu poder, é um criminoso. Como é que a imprensa não viu isso? Mancomunada. Como é que a OAB nunca fez nada? Como é que o Senado Federal nunca fez nada? Uma PGR nunca fez nada? É isso que nós estamos lutando.